Você chegou no vídeo mais importante de todos. O conhecimento, meus queridos, é libertador. Entender isso na prática e dominar essas peculiaridades é fundamental para o seu sucesso. Nós vamos colocar a mão na massa, um verdadeiro passo a passo, um modelo de peça incrível. Ligar para o cliente e dizer, conseguimos eliminar, isso se torna cada vez mais real. Opa, tudo bem? Meu nome é José Andrade, eu sou juiz de direito, seu professor na Semana da Liminar e criador do treinamento avançado Expert em Liminar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto vídeo da série de vídeos onde eu estou te mostrando tudo o que você precisa fazer para conseguir obter uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Eu quero te dizer que você chegou no vídeo mais importante de todos. Não que as aulas anteriores não tenham sido importantes, não é isso. Cada aula teve a sua importância prática e teórica. Mas o que eu quero dizer é que o conteúdo, as informações que eu vou te passar nessa aula são fundamentais para você que chegou até aqui. Então, eu quero te pedir para ter atenção redobrada em tudo que vai ser dito e para assistir a essa aula do começo ao fim, sem pular nenhum conteúdo e atenta a todos os detalhes. Ao longo dessa aula, eu vou te dizer o que você precisa fazer para ter acesso a um modelo de peça incrível. Um modelo que você vai poder adaptar aos seus casos concretos quando você precisar formular um pedido de liminar. Olha, ao longo dessa aula, eu vou construir a peça na sua frente, seguindo um passo a passo totalmente prático e certeiro que também vai ser disponibilizado para você. O que você precisa fazer é prestar atenção em tudo, ficar atento para saber como ter acesso a essa peça prática, tá bom? Como você tem observado ao longo das aulas, o meu maior objetivo nessa série de vídeos tem sido te mostrar como que é importante você estar preparado tecnicamente para saber como obter uma liminar em qualquer tipo de ação. Eu já disse algumas vezes isso aqui, mas eu faço questão de repetir. Quando se tem a técnica, quando se conhece as ferramentas previstas em lei e quando se sabe usar cada uma delas na prática, a chance de você não sofrer com a demora do processo são enormes. A chance de você ligar para o cliente e dizer conseguimos eliminar, isso se torna cada vez mais real. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu estou procurando transmitir a você, durante essa semana, uma série de técnicas, de dicas práticas, de ferramentas de atuação. Técnicas que eu aprendi ao longo da minha atuação como magistrado, analisando milhares de pedidos de liminar ao longo de mais de 18 anos. Eu acredito que você já tenha percebido que conseguir obter uma medida liminar depende muito mais do conhecimento técnico e prático do profissional do direito do que da própria sorte, da boa vontade do juiz ou de qualquer outra coisa. O conhecimento, meus queridos, é libertador, é iluminador. Mas, já dizia um grande pensador, que conhecimento não é aquilo que você aprende ou aquilo que você sabe, mas sim aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Por isso que na aula de hoje nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Eu vou te dar um verdadeiro passo a passo para você saber sempre como agir quando tiver que formular um pedido de tutela provisória. E ao mesmo tempo, eu vou construir junto com você uma peça prática, um pedido de liminar, observando tudo aquilo que você aprendeu até agora. Aliás, vamos fazer uma breve retrospectiva de tudo que a gente já aprendeu até aqui? Na nossa primeira aula, eu te contei a história da liminar que salvou uma vida. Eu te disse como que essa história me tocou profundamente e me fez decidir estudar, compartilhar tudo o que eu aprendi até hoje sobre as tutelas provisórias. Você se lembra que depois de muito estudar, pesquisar, conversar com centenas de magistrados, eu acabei desenvolvendo um método de preparação através do qual é possível que um advogado, com ou sem experiência prática, possa conseguir pleno sucesso na concessão de uma medida liminar. Contanto, obviamente, que o cliente tenha o direito e que ele disponha das provas necessárias. Você se lembra também que o método que eu acabei desenvolvendo é baseado em 4 habilidades técnicas essenciais que você deve adquirir, deve desenvolver, se quiser passar a ter total tranquilidade quando o assunto é medida liminar.
Na primeira aula, nós estudamos a primeira habilidade. Você viu que é fundamental que você saiba diferenciar com clareza os tipos de tutela provisória previstos no nosso ordenamento. Se você ainda confunde tutela antecipada com tutela cautelar, tutela de evidência, vai ser muito difícil você conseguir sucesso nos seus pedidos, nos seus casos concretos. Mas na nossa primeira aula nós superamos essa dificuldade e eu te mostrei em detalhes como nunca mais causar qualquer tipo de confusão. Já na nossa segunda aula, nós entramos a fundo no estudo da segunda e da terceira habilidade que você precisa ter e desenvolver se quiser efetivamente ter seus pedidos de liminar deferido. Você aprendeu comigo que é fundamental para conseguir uma liminar em qualquer tipo de ação civil que você conheça e saiba demonstrar lá na prática a presença dos requisitos exigidos por lei para concessão de uma tutela antecipada, de uma tutela cautelar e de uma tutela de evidência. Você viu, você prestou atenção, você viu que conhecer os requisitos legais é fácil. Basta ler o Código de Processo Civil. Mas você viu também que o grande desafio é saber como demonstrar na prática que um determinado requisito está lá preenchido. Qual prova? Qual elemento do processo que mostra, por exemplo, que o direito do seu cliente é provável ou que existe um risco de dano? Você aprendeu comigo na segunda aula como fazer isso em qualquer tipo de processo. Mas não foi só isso. Nós também entramos a fundo na terceira habilidade que você precisa dominar, caso queira conseguir o deferimento de uma liminar em qualquer tipo de ação civil. Nós falamos do exercício da empatia. Você aprendeu a importância de se colocar no lugar do juiz para entender exatamente o que passa na cabeça dele quando ele é chamado a tomar uma decisão tão importante. Você entendeu como que os sentimentos humanos são responsáveis pela tomada de decisão do juiz e qual que é o proveito positivo que você pode tirar desse conhecimento. Você aprendeu comigo a trabalhar com os medos, com as inseguranças. Pode ter certeza de que esse conhecimento vai te trazer um ganho prático enorme. Já na nossa terceira aula, nós mergulhamos em assuntos eminentemente práticos. Eu te ensinei 6 hipóteses concretas em que é possível conseguir uma tutela de evidência em razão do mau comportamento do réu. Eu também te ensinei como agir em várias situações depois que o magistrado analisa, defere ou indefere um pedido de tutela provisória. Você aprendeu nessa terceira aula como é importante conhecer a prática do dia a dia, como é importante aliar o conhecimento teórico àquilo que efetivamente acontece na prática. E agora, por fim, na quarta aula da semana da liminar, nós vamos entrar fundo no estudo da quarta habilidade que você precisa aprender e exercitar caso queira se tornar um expert em liminar. Essa habilidade é a capacidade de entender que cada tipo de ação guarda a sua peculiaridade. A depender do direito que estiver em discussão lá em um processo, na prática, é diferente a forma de demonstrar para o juiz a presença dos requisitos que são necessários para o deferimento de uma liminar. Mostrar para o juiz, por exemplo, a probabilidade do direito do autor em uma ação de alimentos é muito diferente de mostrar a presença da mesma probabilidade em uma ação declaratória de inexistência de débito. Cada tipo de ação guarda a sua peculiaridade, a sua prova importante. Entender isso na prática e dominar essas peculiaridades é fundamental para o seu sucesso. Então, a partir de agora, nós vamos mergulhar na quarta habilidade fundamental que você tem que ter, caso queira aprender a conseguir uma medida liminar em qualquer tipo de ação civil. Eu vou compartilhar minha tela com você e você vai sair dessa aula sabendo exatamente o que fazer e com uma peça prontinha para colocar o ensinamento em prática. Vamos lá então, meus amigos. Olha, desde o início do nosso evento da Semana da Liminar, você tem visto eu dizer, sobre o método expert em liminar, sobre as 4 habilidades técnicas fundamentais que você precisa obter, precisa desenvolver para conseguir uma liminar em todo tipo de ação. Na aula de hoje, nós vamos mergulhar na quarta habilidade. Nessa aula, nós vamos ver o estudo prático dessa quarta habilidade. Meu amigo, minha amiga, para se tornar um expert em liminar, é preciso entender que cada tipo de ação, cada tipo de pedido que você formula ao juiz, de pedido de mérito, guarda a sua peculiaridade. Muda, meus amigos, de ação para ação, a forma de você comprovar para o juiz a presença dos requisitos que a lei exige
para concessão de uma tutela provisória. Em algumas ações, muda inclusive os próprios requisitos legais, como na ação possessória que eu já tive a oportunidade de mencionar. Na aula de hoje, nós vamos ver em um exemplo prático de aplicação de tudo o que foi estudado nas aulas anteriores. Nós vamos analisar um pedido de liminar muito interessante. O que eu vou fazer? Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo para você usar em todos os seus casos quando você tiver que pedir uma liminar. Todos os casos que você identificar, eu devo pedir uma liminar, você vai abrir esse passo a passo e vai completando tudo aquilo que eu vou te dizer ao longo dessa aula. Esse roteiro vai ser a base de construção das suas petições. Depois que você preencher todos os campos desse roteiro, você simplesmente vai sentar, abrir a sua petição e começar a preencher com tudo aquilo que você já respondeu no roteiro. Com base nesse roteiro, inclusive, eu vou construir um modelo de petição baseado nas peculiaridades do caso que a gente vai analisar. E olha, é claro que esse modelo que eu vou construir vai ser franqueado acesso para você. Você vai poder baixar, vai poder comparar, vai poder analisar tudo aquilo que a gente vai construir junto agora, tá bom? Mas, professor, por que um roteiro prático? Eu criei esse roteiro baseado em 5 passos, como você vai ver aqui, para facilitar o seu trabalho, para evitar que você esqueça de fazer constar em seu pedido alguma coisa importante, ou que você esqueça de fazer algum raciocínio importante. Você lembra, nas aulas anteriores, eu te mostrei efetivamente cada uma das circunstâncias, cada uma das habilidades que você tem que desenvolver. E agora é a hora de colocar tudo isso em prática, tá bom? Qual vai ser o caso que vai balizar o nosso roteiro de hoje, a construção do nosso pedido em conjunto aqui? Imagine o seguinte, imagina que você está advogando para a parte que é exequente em uma execução movida contra uma empresa. Então você é o advogado do exequente. Você está lá tentando encontrar patrimônio da empresa requerida, mas até então não teve sucesso nenhum. Já tentou fazer o cisbaju de penhorar dinheiro da empresa, mas a conta da empresa estava sempre zerada. Porém, o cliente te informa que a empresa continua em funcionamento. A empresa atua lá no ramo de venda de telefone celular, por exemplo. Aí vem o alerta. Como é que pode a empresa estar funcionando, vendendo, comprando equipamento, mas a conta bancária dela está sempre zerada? Isso costuma, meus amigos, ser indicativo de confusão patrimonial. Muito provavelmente a empresa deve estar recebendo as vendas que ela faz na conta bancária de uma outra empresa ou de uma pessoa física. Eu ensino aos meus alunos do treinamento Expert em Execução uma técnica que eu chamo de técnica de dinheiro de risco. Você combina com alguém, com algum conhecido, com alguém do escritório ou com o próprio cliente, para que ele faça uma nova compra lá na empresa. Só que faz essa compra pelos meios digitais, ou por WhatsApp, ou por e-mail, para deixar registrada a prova. E eu ensino a fazer uma compra de qualquer equipamento, de qualquer coisa, para você descobrir aonde que está caindo os créditos dessa empresa. Então você pede lá para um amigo comprar lá um aparelho celular, uma capinha, um acessório, seja o que for. Pede para ele fazer essa compra por WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail, para ver qual é o indicativo que a empresa dá da conta que vai receber o pagamento. Vamos imaginar então que aplicando essa técnica, você descobre que o sócio proprietário dessa empresa está recebendo o valor das vendas na conta pessoal dele, em autêntico ato de confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Como você sabe, se é uma pessoa jurídica que faz a venda, o dinheiro, o pagamento tinha que entrar na conta da pessoa jurídica. Mas é muito comum, quando uma empresa entra numa situação financeira ruim, o sócio começa a receber os pagamentos no CPF dele, causando autêntica confusão patrimonial. E aí, como você conhece o artigo 50 do Código Civil, que fala lá da confusão patrimonial, como esse artigo 50 fala que isso é um caso para você pedir a desconsideração da personalidade jurídica, você decide então ingressar com esse incidente. Um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aí, liminarmente, você vai pedir o bloqueio da conta bancária do sócio da empresa. Vamos ver na prática um passo a passo de como fazer isso? Muito provavelmente você já enfrentou esse tipo de situação e você já ficou na dúvida.
como conseguir bloquear o dinheiro do sócio da pessoa jurídica que está sendo executada. É isso que nós vamos fazer. Esse vai ser o nosso exemplo prático e agora eu vou pegar um passo a passo para facilitar a sua vida nesse exemplo, tá bom? Bom, são 5 passos que você vai dar todas as vezes que você averiguar que precisa fazer um pedido de tutela provisória. O primeiro passo é um raciocínio sincero. O que é isso, professor? Você deve fazer um raciocínio realmente sincero. Você precisa mesmo de uma decisão provisória? Você lembra eu te dizer aqui desde a primeira aula que a regra é o Estado juiz conceder um direito só lá no final. Pedir uma tutela provisória é uma exceção. Você precisa mesmo de uma decisão provisória? Ou você está querendo apenas dar um jeitinho, inverter o ônus da demora do processo? Não é tão necessário assim. Seja o mais sincero possível. Para quê? Para não cair em descrédito nos seus próximos pedidos. Não vai cair na tentação de falar assim, ó, nem é tão urgente, mas deixa eu pedir para ver no que dá. Sabe por quê, meu amigo? Você forma a sua imagem profissional de acordo com a sua conduta. Se você pede só por pedir, pode ser que em um momento em que você vá pedir e o caso é realmente urgente, o juiz acredite que é mais um pedido, igual aqueles que ele sempre formula. Pode ser que isso aconteça, tá? Tentar só por tentar pode gerar um preço caro a se pagar. Então, faz um raciocínio sincero. Vamos fazer em cima desse nosso caso de hoje? Bom, no nosso caso, sim, a gente precisa de uma tutela provisória, senão o que vai acontecer? O sócio requerido no pedido de desconsideração vai esvaziar a conta dele quando ele souber do nosso pedido. Então, há uma efetiva urgência. Não é um capricho nosso, não é uma invenção da nossa parte, sim. Passou no primeiro passo, a gente precisa efetivamente de uma tutela provisória. Vamos para o segundo passo? No segundo passo, você sempre vai se perguntar: o que eu preciso para garantir o direito do meu cliente? É uma tutela baseada na urgência ou é uma tutela baseada na evidência? Você tem que olhar para o seu caso concreto e identificar se o cliente precisa de uma tutela baseada na urgência ou na evidência. Lembra, para você não confundir os requisitos? Esse passo é essencial porque, como nós já vimos, a tutela de urgência tem os seus requisitos e a tutela de evidência tem outros requisitos completamente diferentes. E, meus amigos, se o caso concreto se encaixar na hipótese de tutela baseada na urgência, qual é a espécie de tutela que você precisa? É uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar? Você vai pedir para o juiz te antecipar aquilo que ele daria no final, ou você está pedindo uma medida de proteção para garantir a utilidade prática do processo? Vamos ver no nosso exemplo de hoje? Bom, no nosso exemplo, a tutela que a gente precisa tem como fundamento a urgência, né? A gente precisa de uma ação rápida do juiz para evitar que o requerido esvazie a sua conta. E o que a gente precisa é de uma medida cautelar, de uma medida de proteção do processo, uma medida que venha a garantir a utilidade prática desse pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê, professor? Porque de nada vai adiantar lá na frente o juiz acolher o pedido de desconsideração se o sócio requerido não tiver mais nada na conta dele. O pedido de desconsideração vai se tornar inútil. Então, o que a gente está pedindo para o juiz é uma medida de proteção do próprio processo. Não é uma medida antecipatória. Nós estamos falando para o juiz: juiz, bloqueie a conta do sócio para que lá na frente, se Vossa Excelência deferir o pedido de desconsideração, esse dinheiro encontrado na conta dele possa ser penhorado. É uma medida de proteção do processo, tá bom? E fazendo esse raciocínio, definindo o que a gente precisa, a gente já sabe olhar agora para os requisitos. E aí nós vamos para o próximo passo. Então, meus amigos, o terceiro passo que nós vamos tomar é listar as provas e os argumentos. Depois da gente identificar o tipo de tutela que o cliente precisa, você deve olhar para as provas que ele tem, você deve olhar para as provas que ele pode precisar, você deve começar a relacionar, a escrever os argumentos jurídicos, os argumentos lógicos, as provas que você dispõe para poder evidenciar para o juiz a presença de cada requisito legal.
Nós identificamos que nós precisamos de uma tutela cautelar baseada na urgência. Então, o que nós vamos fazer? O que você vai fazer aí no seu escritório, no seu dia a dia? Você vai pegar uma folha ou vai abrir um arquivo do computador e vai começar a anotar exatamente na frente de cada requisito legal tudo o que você tem. Quais são as provas? Quais são os argumentos jurídicos e lógicos que demonstram o primeiro requisito, que é a probabilidade do direito do autor? Lembra, lá no artigo 300, e a gente já estudou na nossa segunda aula, os requisitos para a concessão de uma tutela provisória. Na segunda aula nós falamos da tutela antecipada, aqui nós estamos falando da tutela cautelar. Mas basicamente o requisito é a probabilidade do direito e o segundo requisito é o risco de dano à utilidade prática de um processo. O processo pode se inutilizar se não for tomada determinada medida. Esses dois requisitos, aliados também ao requisito da caução, como nós vamos ver. Então, você vai escrever numa folha ou você vai escrever em um arquivo os três requisitos. Probabilidade do direito, vai escrever risco à inutilidade do processo e caução. E do lado, exatamente do lado, você vai começar a anotar quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos ou lógicos que demonstram a probabilidade do direito que eu vou invocar. Nesse caso, a peculiaridade desse tipo de pedido que nós vamos formular para o juiz, que é o pedido de desconsideração, você precisa mostrar para o juiz que é muito provável que lá no final ele vai acolher o seu pedido de desconsideração. Então você tem que mostrar para o juiz os documentos e os fatos que indicam a hipótese legal de desconsideração. Lembra, no nosso caso, o direito do requerente ele é muito provável porque você tem como comprovar a confusão patrimonial. A gente tem documentos que evidenciam que o sócio está recebendo venda da pessoa jurídica na conta particular dele. Veja, documentos que evidenciam. O juiz vai pensar, bom, é muito provável que lá no final eu vá acolher esse pedido de desconsideração, já que o artigo 50 do Código Civil fala que a confusão patrimonial, a mistura de patrimônio entre pessoa física e pessoa jurídica é causa do pedido de desconsideração. Então veja, você tem que relacionar aqui quais são os seus argumentos e quais são as suas provas. Relacionou? Você vai para o segundo requisito. O segundo requisito, você vai fazer a mesma coisa. Quais são as provas, quais são os argumentos jurídicos ou lógicos que demonstram o perigo concreto de dano ou o risco de resultado útil ao processo, o risco do processo se tornar inútil, ou isso decorre de um simples raciocínio lógico? Vamos ver aqui, ó, peculiaridade desse tipo de pedido, do pedido de desconsideração. Geralmente, o pedido, nesse tipo de pleito, né, que é a desconsideração da personalidade jurídica, o perigo está relacionado ao esvaziamento patrimonial. O perigo do sócio simplesmente sumir com todo o patrimônio. Geralmente é o que acontece, mas você precisa, meu amigo, demonstrar para o juiz que há um perigo concreto, que não é apenas um perigo abstrato, uma chance de perigo. Para isso, você pode indicar para o juiz as atitudes anteriores, as atitudes pretéritas da parte, que indicam lá um provável comportamento semelhante no futuro. No caso, eu relacionei aqui, ó, algumas ideias para a gente colocar na nossa petição, algumas provas, alguns argumentos lógicos que indicam esse perigo de dano, para você dar concretude para isso que eu estou te falando. Você vai dizer, Excelência, a empresa aqui, ó, a empresa que está sendo cujo sócio aqui agora responde ao pedido de desconsideração, já se desfez de todo o patrimônio na execução, tanto que nada foi encontrado nas pesquisas realizadas. O exequente já tenta, Excelência, há 5 anos recebeu crédito e não consegue. A empresa nunca teve qualquer iniciativa para pagar. Ao contrário, ela tenta de toda forma se esquivar do pagamento. Excelência, a atitude furtiva do representante legal da empresa requerida, que está aí esvaziando o patrimônio da empresa já há tantos anos, né? E agora continua fazendo a mesma coisa, a empresa está operando, mas agora ele tenta ludibriar os credores recebendo na conta dele, evidencia que há efetivamente um perigo. O perigo não é abstrato. Veja, meus amigos, eu estou pegando uma atitude passada da empresa e do sócio e mostrando que o perigo não está só na minha cabeça. O
perigo existe, já teve um comportamento da empresa que indica que muito provavelmente ela vai fazer a mesma coisa. E aí você pode dizer aqui com um raciocínio lógico, juiz, é uma atitude até esperada de qualquer pessoa que venha saber que a sua conta está prestes a ser bloqueada, é uma atitude esperada que ela acabe limpando a conta e prejudicando o processo. Então há uma situação de evidente perigo, há uma situação de risco ao resultado do processo. Não adianta nada, juiz, você me dar essa medida só lá no final, porque a conta já vai estar vazia, não vai se encontrar nada. Veja, com isso você começa a elencar, colocar e escrever aí do lado os elementos de prova e os argumentos que você tem para o segundo requisito, o perigo de se tornar inútil o processo, se aquela medida não for concedida, beleza? E aí você vai para o terceiro requisito. O meu cliente tem condições de prestar caução? Essa é uma resposta que você tem que escrever aqui para depois lançar na sua petição. Se sim, se ele tiver condições de prestar caução, ótimo. Você já vai anotar aqui que ele vai oferecer, por exemplo, uma casa que ele tem como garantia real para cobrir eventuais prejuízos do requerido, ou você vai apresentar um fiador, uma pessoa, um terceiro que vai ser o garantidor, ou se não, se o seu cliente não tiver condições de prestar caução, aqui você já vai elencar como é que você vai provar isso para o juiz. No nosso exemplo, a gente pode juntar aqui, por exemplo, o extrato bancário do requerido, o holerite, que evidencia que ele ganha pouco, a situação de hipossuficiência, para mostrar a excelência. O autor do pedido de desconsideração é pobre na forma da lei, ele não tem condições de prestar caução. Então, vamos pedir a liminar e que Vossa Excelência dispense o cliente de prestar caução. Mas para isso você tem que ter anotado aqui, ó, porque senão na hora de sentar e formular o seu pedido, pode ser que você esqueça de algum ponto importante. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, que no caso das tutelas baseadas na urgência, como essa do nosso exemplo prático, você pode também anotar em uma folha, nessa folha que você está usando, no arquivo que você vai fazer, todas as provas que o seu cliente pode precisar produzir em audiência. Lembra do artigo 300, parágrafo 2º do CPC, que fala que eventualmente você pode pedir uma audiência de justificação? Às vezes, as provas que você tem da confusão patrimonial são provas orais, são provas testemunhais. E aí você pode, então, formular um pedido de audiência de justificação, para no pedido você comprovar lá na audiência, aliás, você comprovar a probabilidade do direito, o risco de dano e etc. Depois que você fez todas essas anotações, está aqui com o seu quadro de alegação e de prova completo, depois que você anotou tudo, você está apto a ir para o quarto passo. Vamos lá! Quarto passo, você vai lembrar da nossa segunda aula. Agora chegou o momento de você aplicar o princípio da empatia. Lembra que eu te ensinei que você sempre deve olhar para o caso concreto e exercer a empatia? Se fosse você no lugar do juiz, nesse caso que nós estamos analisando, quais argumentos você ia utilizar para poder indeferir o pedido? Você sempre tem que fazer o papel daquilo que se chama de advogado do diabo. Se você estivesse no lugar do juiz, que raciocínio você faria para indeferir o pedido? Lembra sempre que o juiz ele tem medo de ser injusto. Ele se sente inseguro porque ele está tomando uma decisão, uma medida drástica, sem ouvir a parte contrária. Então, meus amigos, agora nesse quarto passo, você vai listar todos os medos relativos ao caso concreto. Você deve listar todas as inseguranças relativas ao caso concreto. E depois você vai ressaltar as emoções. Mas vamos falar primeiro dos medos. No nosso caso em análise, o que o juiz pode pensar? Bom, o juiz pode pensar assim, mas e se esse depósito que foi feito na conta do sócio foi um ato isolado? O juiz pode ficar com medo. Poxa, eu vou mandar bloquear a conta do sócio, mas e se isso não vem acontecendo sistematicamente? Foi um ato isolado. Você pode pensar como juiz e já se adiantar aos argumentos para você colocar na petição. Excelência, ainda que seja um fato isolado, esse depósito realizado na conta do requerido, esse ato representa confusão patrimonial e merece a devida resposta do Estado. Se esse dinheiro, se essa compra tivesse sido depositada na conta da empresa ré,
esse dinheiro teria sido bloqueado para utilizar para pagar os credores. Mas, de fato, essa confusão patrimonial está causando prejuízo aos credores. Então, veja, você se adianta ao possível raciocínio do juiz e já apresenta um raciocínio que dê tranquilidade, que tire o medo do magistrado, que dê confiança. Outro raciocínio que o juiz pode fazer é exatamente esse. Mas e se o bloqueio da conta, a parte está pedindo em liminar o bloqueio da conta, mas e se o bloqueio da conta vier a causar algum tipo de prejuízo, impedir o requerido de normalmente pagar suas contas, viver a sua vida, o juiz pode ter esse medo, pode ter essa insegurança. E aí você se adianta, meu amigo, você diz assim, excelência, o bloqueio ele pode ser levantado a qualquer momento, inclusive logo após a manifestação do réu. Eu não estou pedindo aqui, nós não estamos pedindo bloqueio definitivo e eterno das contas. O que se quer é apenas evitar que ele esvazie a conta quando ele ficar sabendo do pedido de desconsideração. Então, pode ficar tranquilo, excelência. Veja, você tira o medo, você tira a insegurança. Pode ficar tranquilo, excelência. Faz o bloqueio. Havendo a manifestação do requerido, se Vossa Excelência ficar convencido de que o bloqueio foi indevido, Vossa Excelência pode levantar a qualquer momento. Veja, você tira o peso das costas do juiz e você mostra para ele que você não quer o bloqueio a qualquer custo, você quer uma medida de cautela. Mas pode ser que o requerido venha nos autos e prove, não, esse dinheiro que tem na minha conta é fruto de pagamento de salário e aí se torna impenhorável. Mostra para o juiz que ele pode revogar a medida a qualquer momento. E aqui você deve elencar cada um dos medos, cada uma das inseguranças do seu caso concreto. E ainda trabalhando com as emoções, lembra do princípio da empatia, trabalhar com as emoções, você vai ressaltar aquilo que pode aflorar no magistrado para ele conceder o seu pedido. No nosso caso, no caso que nós estamos analisando, você deve ressaltar aqui os seguintes sentimentos. Primeiro, o sentimento de indignação pelo fato do réu estar enganando a justiça. Ora, excelência, a empresa requerida e o seu sócio vem enganando a justiça há tantos anos. Afinal de contas, a conta era para ser paga na pessoa jurídica. E para ludibriar os credores e a justiça, a conta foi paga no nome da pessoa física. E você ressalta a emoção de indignação, porque nenhum juiz gosta de se sentir enganado. A indignação também em razão do tanto de tempo que o processo tramita sem sucesso. Excelência, se essa atitude do requerido não for coibida, por mais quanto tempo que a ação de execução vai se arrastar? Por mais quanto tempo que nós vamos ficar com mais um processo sem solução, denegrindo a imagem da justiça? Veja, você mexe com o sentimento de indignação do juiz. Mais uma coisa que você pode alegar, a indignação pelo fato das atitudes semelhantes ao requerido, fazer com que a justiça fique cada vez mais assoberbada, cheia de processos. Você pode dizer, excelência, a medida liminar ela é necessária para que a ação de execução possa chegar ao seu fim, para que o credor consiga receber. Atitudes como a do requerido têm causado uma enxurrada de ações de execução enroscadas na justiça, que não chegam ao fim, por conta de atitudes como essa. Confusão patrimonial, dilapidação de patrimônio, ou seja, você faz o juiz te enxergar como um amigo e enxergar a parte requerida como um inimigo. Veja que brincar com as emoções faz com que você aproxime o seu pedido muito mais do deferimento do que do indeferimento. Mas se você não faz isso e o requerido faz, aí é o contrário, meu amigo. Você fica muito mais perto do indeferimento. Veja então que nesse quarto passo, como é importante você trabalhar com a empatia. Se você não está com tudo isso muito bem claro, assiste de novo a aula de número 2, onde eu falei da aplicação do princípio da empatia na prática. Agora é o passo a passo que você tem que tomar. E aí nós vamos para o quinto e último passo. Depois que você anotou tudo isso, elencou todos os seus argumentos, você vai sentar e colocar tudo no papel. O seu quinto passo é pegar tudo o que você anotou e colocar no papel, no seu pedido de concessão de medida liminar. Veja como que vai ser muito mais fácil. Você não vai simplesmente sentar e ir colocando argumentos vazios, não. Você vai colocar de acordo com a ordem que você já estabeleceu, comprovando a probabilidade do direito, depois comprovando o risco ao resultado útil do processo, depois falando da caução, depois falando dos sentimentos, rebatendo cada uma das emoções que o juiz pode sentir, ressaltando o sentimento de indignação. Veja que depois que você colocou no papel de acordo com esse mapa, tudo fica muito bem claro, tudo fica muito mais fácil. No nosso caso aqui, eu já fiz isso. Eu já coloquei no papel
todo o raciocínio que eu desenvolvi com você, item por item, e você vai ter acesso a essa petição, para você poder ver como exatamente ela ficou. Assim que você baixar essa petição, abre ela, volta aqui na aula e vai vendo, passo por passo, como que eu escrevi, como que eu coloquei. Para que você vai fazer isso? Para aliar, meu amigo, a teoria de tudo que você aprendeu nessas últimas aulas à prática. E aí, eu quero que você fique de olho que ao longo dessa aula eu vou te dizer o que você precisa fazer para ter acesso a essa petição. Ó, ela ficou linda. Com toda certeza você vai gostar de usar essa petição como um bom parâmetro para os seus casos, tá bom? Hoje, meus amigos, vocês viram as peculiaridades de um pedido de liminar e um tipo de ação, um tipo de incidente, na verdade, né? Que é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E você aprendeu que para se tornar um expert em liminar, você precisa conhecer as peculiaridades dos mais variados tipos de ações judiciais. Como que é? Quais são as peculiaridades nas ações de família, nas ações contra plano de saúde, nas ações contra a seguradora, nas ações previdenciárias, nas ações indenizatórias? Meu amigo, a quarta habilidade que você tem que desenvolver é essa: conhecer as peculiaridades dos pedidos de liminar de tutela provisória nos mais variados tipos de ação judicial. Hoje você aprendeu em um incidente muito comum e que eu tenho certeza que você vai usar na sua vida, nas suas execuções. Mas olha, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que ainda nessa aula eu vou te dizer o que você pode fazer se você quiser conhecer junto comigo todas as peculiaridades de uma gama de tipo de ação judicial, tá bom? Eu espero que você tenha se atentado com tudo que nós estudamos e eu ainda tenho muita coisa para te falar. Olha, eu realmente espero que o conteúdo desses 4 vídeos estejam sendo de grande valia para você e que você realmente coloque em prática todas as dicas, todos os ensinamentos que você recebeu até agora. Eu sinceramente acredito que você já tenha percebido como é importante estar bem preparado para formular um pedido de liminar. Eu fiz questão de te mostrar que a formulação de um pedido de tutela provisória deve merecer muito mais atenção e cuidado se você quiser realmente se aproximar cada vez mais do deferimento. E eu acredito também que se você está acompanhando esse evento até agora, é porque você também quer uma solução para diminuir o tempo de espera do processo. É porque você também quer entregar resultados mais rápidos, mais efetivos para os seus clientes. É porque você sabe que é possível e é preciso melhorar a cada dia. É porque você sabe e quer ser um profissional melhor, diferenciado. Isso pode simplesmente significar o seu sucesso ou fracasso profissional sem qualquer exagero. Pois bem, embora ao longo dessa semana eu tenha disponibilizado uma verdadeira avalanche de conteúdo, horas e horas de técnicas e dicas práticas para você, de forma totalmente gratuita, infelizmente em poucas aulas é impossível tratar de tudo o que é realmente importante. Acaba sendo impossível também auxiliar cada um dos participantes com as suas dúvidas pontuais, com todas as dificuldades de colocar os ensinamentos em prática. E dúvidas e dificuldades nesse momento é o que mais existe, não é mesmo? Bom, foi exatamente pensando naqueles que querem continuar estudando esses importantes assuntos que até aqui foram tratados que eu resolvi desenvolver um treinamento mais aprofundado. Um treinamento onde possam ser solucionadas todas as dúvidas práticas e onde se possa dar uma atenção mais específica, mais individualizada a cada um dos problemas. Um treinamento onde você possa encontrar o auxílio de um profissional mais experiente para te ajudar a superar cada um dos seus medos e dificuldades. Um treinamento que possa suprir aquela falta de experiência prática que talvez você sinta, por não ter tido a oportunidade de fazer um bom estágio. Pode ser esse o seu caso. Um treinamento em que você possa estudar com calma e tranquilidade cada uma das ferramentas que a própria lei te dá para que você tenha sucesso em seus pedidos de liminar. Bom, se você está entre essas pessoas que não querem parar de estudar, se você é um daqueles que não se conforma em ficar paralisado frente a uma situação de dificuldade, se você quer uma fonte segura de informações sobre o que realmente acontece nesse mundo das liminares, eu quero te pedir licença para apresentar o treinamento avançado Expert em Liminar. Esse treinamento, que é 100% online e de início imediato,
Foi pensado para te ajudar a implementar todos os ensinamentos que você ouviu até agora e muitos outros que eu não tive tempo de tratar nesse evento. A ideia é formar um grande grupo de ajuda mútua, um grupo onde as dúvidas serão transformadas em respostas e soluções na maior velocidade possível. Nós vamos formar um verdadeiro exército de alunos com capacidade e habilidade para atuar com segurança, rapidez, agilidade e sucesso em todo tipo de tutela provisória. Se você já se imagina fazendo parte desse time, eu vou te contar a partir de agora todos os detalhes, tudo o que está incluído no treinamento avançado Expert em Liminar. Vamos lá? O treinamento Expert em Liminar é um curso online com vários elementos de interatividade. Ao fazer a sua inscrição, você vai ter acesso imediato a mais de 40 horas aulas que compõem o meu programa totalmente online, que é composto por aulas em vídeo, apostila de mapas mentais em PDF, modelo de peças e um audiolivro com todo o conteúdo do curso para que você possa baixar e escutar, inclusive quando estiver offline. A ideia, meus amigos, é transferir a você, em muito pouco tempo, os mais de 18 anos de conhecimento prático que eu adquiri, analisando pedidos de liminares diariamente. Mas o que você deve estar querendo saber agora é o que esse treinamento vai incluir. Bom, eu vou disponibilizar a você, no canal do Telegram do nosso evento, o sumário completo e detalhado com todas as aulas do curso, para que você possa ter a noção exata de tudo que você vai aprender. Eu recomendo que você leia com muita atenção cada ponto desse sumário, tá bom? Mas apenas para te dar um gostinho, eu posso dizer que você vai aprender coisas incríveis como essas que eu vou te mencionar. Eu vou te ensinar o momento adequado para se pedir uma liminar, a forma correta de formular o pedido, o procedimento das tutelas requeridas de forma antecedente ou incidental, como recorrer contra uma decisão que defere ou que indefere uma tutela provisória, como conseguir a tutela em segundo grau, como executar uma medida liminar, como impor a multa diária para o cumprimento da liminar, como executar e receber essa multa diária. Eu vou te ensinar como conseguir uma tutela provisória em ação monitória, em execução, em cumprimento de sentença. Você vai aprender como se dá a questão das liminares no âmbito dos juizados especiais, quando é possível e o que fazer para obter uma liminar contra a fazenda pública, por exemplo. E o mais importante de tudo, talvez aqui esteja o maior ouro do nosso treinamento. Você vai estudar comigo as peculiaridades de um pedido liminar em mais de 20 tipos de ações cíveis. Nós vamos ver em detalhes como pedir uma liminar, por exemplo, em todas as ações de família, ação de guarda e visita, ação de alimentos, ação de divórcio com partilha de bens, ação de investigação de paternidade. Vamos aprofundar o estudo de liminar nas ações contra seguradoras, ações contra planos de saúde, ações com pedido de medicamento, internação e etc. Você vai aprender a formular liminar em ação de cobrança, ação previdenciária, revisional de contrato, as declaratórias de inexistência de débito, uso capião, mandado de segurança. Nós vamos estudar as liminares contra municípios, estados, União, nas ações de despejo, aquelas ações também de consumidor que envolve cancelamento de voo, remarcação de passagem, ação para sustação de protesto, as liminares nas indenizatórias, nas ações revisionais bancárias, embargo de terceiro, dentre inúmeras outras ações. Você vai estudar comigo de forma muito aprofundada cada uma das 4 habilidades que todo profissional do direito deve ter para conseguir obter uma liminar em qualquer tipo de ação. E tudo mais que está envolvido nesse universo tão rico das medidas liminares. Olha, eu recomendo fortemente que você examine com muita calma e atenção o sumário detalhado do curso que vai ser disponibilizado no canal do Telegram. Além de todo esse conteúdo que você acabou de ver, você também vai poder contar com um suporte individual através de um e-mail exclusivo para o aluno, para tirar todas as dúvidas que surgirem sobre os assuntos tratados nas nossas aulas. Você não vai ficar paralisado na frente de qualquer dificuldade. Também no treinamento avançado, você vai ter acesso aos mapas mentais das aulas, que são PDFs, com resumo escrito de tudo aquilo que eu trato nos vídeos. Você vai poder baixar esse material escrito no seu computador, no seu celular e vai poder acessar para fazer uma revisão sempre que você precisar, sempre que você tiver que enfrentar um pedido de liminar. Também, assim que você se matricular no treinamento, você vai ter acesso a um audiolivro com todo o conteúdo do curso, para você baixar no seu computador, no seu celular e acessar quando você estiver offline. Pode ouvir as aulas quando você estiver na academia, fazendo uma caminhada ou mesmo no carro.
O acesso a todo esse material vai ficar disponível para você durante o período de 1 ano e você vai poder ver, rever todas as aulas quantas vezes quiser, sem qualquer limite de tempo de acesso. Bom, eu poderia passar muito mais tempo aqui te contando tudo o que eu fiz questão de incluir nesse treinamento avançado, mas eu vou deixar muita coisa para te contar no nosso próximo vídeo, que vai ao ar na segunda-feira. O que eu posso te garantir é que o conteúdo contempla tudo o que você precisa saber para ter o mais absoluto sucesso nos seus pedidos de liminar. Mas agora você deve estar perguntando, qual que é o valor do investimento que eu tenho que fazer para poder participar desse treinamento avançado? Bom, antes de mais nada, é importante que você saiba que esse treinamento é comercializado pela empresa Ava Educação. É com ela que você vai manter uma relação comercial ao ingressar no treinamento. Eu sou apenas o responsável pelo conteúdo acadêmico do curso avançado. Mas olha, antes de saber o valor do investimento para participar desse treinamento avançado, é fundamental que você conheça todos os bônus, todos os presentes que a Ava Educação vai te dar assim que você realizar a sua inscrição no treinamento. Deixa eu te dizer que bônus são esses. Como na maioria dos pedidos de liminar, você vai precisar obter um despacho ou uma decisão judicial com muita rapidez, em várias oportunidades você vai precisar ir despachar pessoalmente com o juiz. Isso vai ser inevitável e vai poder representar o sucesso ou o fracasso de um pedido. Por exemplo, se você descobrir que o requerido está se desfazendo do seu patrimônio e por isso for preciso formular um pedido de arresto de um veículo, por exemplo, se o juiz levar 30 dias para despachar o seu processo, muito provavelmente esse veículo vai sumir e você não vai ter sucesso no seu pedido de liminar. Por isso, para garantir que você saiba como e quando deve ir despachar pessoalmente com o juiz, e mais, muito mais do que isso, para garantir o que você precisa falar, como que você deve agir, como que você deve se portar em todas as oportunidades que você for lá, falar pessoalmente ou por videoconferência com o magistrado, assim que você fizer a sua inscrição no treinamento Expert em Liminar, você vai receber acesso integralmente gratuito a um outro curso online que se chama Como Despachar com o Juiz. Esse curso também é da minha autoria, vai ser um presente da Ava Educação para você. Mas não é só. Como eu sei que uma das maiores dificuldades, principalmente para quem está no começo da carreira, é saber peticionar, é saber redigir corretamente uma petição inicial, a Ava Educação vai presentear todos os inscritos no treinamento Expert em Liminar com um curso online da minha autoria que se chama Petição Inicial Perfeita. É isso mesmo. Eu vou te ensinar em um curso online bem objetivo, bem prático, como que você deve escrever uma petição inicial cível, de forma que contemple tudo aquilo que é necessário e ainda agrade a leitura do seu principal destinatário, que é o magistrado. Eu vou te ensinar também a evitar erros básicos que muitas vezes acabam colocando todo o seu trabalho a perder. Então, além de se tornar um expert em liminar, eu posso te garantir que com esse bônus você vai aumentar significativamente a qualidade das suas próximas petições iniciais. Para que você possa ter uma ideia da vantagem em receber esse bônus, esse curso, a Petição Inicial Perfeita, hoje ele é comercializado pela Ava Educação por R$ 997. Mas para você que optar por participar do treinamento Expert em Liminar, esse bônus vai sair absolutamente de graça, sem custo algum. Vai ser mais um presente da Ava Educação. Bom, os outros 2 bônus foram pensados para que você possa obter uma das coisas que o ser humano mais precisa, que é a vivência em comunidade, a troca de experiência, o auxílio mútuo. Assim que você se inscrever no treinamento Expert em Liminar, você vai ganhar o direito de participar de um grupo fechado no Facebook, onde você vai poder conhecer e interagir com todos os demais participantes do treinamento. Esse grupo vai servir para que você possa trocar experiência, fazer parcerias e até mesmo solucionar dúvida com os demais integrantes do curso, todos profissionais interessados no mesmo que você, que é crescer profissionalmente, aprender técnicas e dicas para ter sucesso nos pedidos de liminar. Você não imagina o poder que tem uma comunidade de pessoas interessadas no mesmo assunto e que buscam um objetivo em comum. Eu tenho certeza que dessa comunidade muitos frutos sairão. Por fim, o último bônus de um dos mais especiais também vai te proporcionar a interação com os demais alunos, o network, o convívio em comunidade. Todos aqueles alunos que se matricularem na segunda-feira, primeiro dia de inscrição, vão ganhar como bônus o direito de participar de um grupo secreto e fechado no Telegram.
Um grupo onde estarão presentes profissionais do direito de todo o Brasil, trocando experiência diariamente, se ajudando mutuamente. É isso mesmo. Se você garantir a sua matrícula na segunda-feira, você vai ter acesso, pelo período de 1 ano, a uma comunidade de juristas no Telegram que, assim como você, se preocupa em estar bem preparado para entregar resultado prático aos seus clientes, que deseja, acima de tudo, ter sucesso em todo e qualquer pedido de liminar. E olha, nesse grupo você vai poder firmar parcerias, responder e tirar as dúvidas com os demais participantes, conhecer as técnicas que eles estão aplicando diariamente nos pedidos deles, dentre várias outras coisas. Enfim, você nunca mais vai se sentir sozinho. Assim que você confirmar a sua participação no treinamento, você vai receber um e-mail informando o que você precisa fazer para poder usufruir de todos esses bônus. Pode ficar tranquilo. Bom, agora você deve estar curioso para saber qual que vai ser o custo do treinamento avançado Expert em Liminar. Qual é o valor do investimento? Mas antes, eu quero te chamar para refletir sobre uma coisa. Quanto vale para você a sensação de poder ligar para o cliente e dizer: conseguimos a liminar, você não vai mais precisar esperar até o final do processo. O juiz deferiu o nosso pedido. Qual que é o valor que tem isso para você? E eu estou te perguntando isso porque eu sei o custo enorme que a demora natural do processo causa nas pessoas, e especialmente na relação advogado-cliente. Me diz, o quanto que você pagaria para não ter o cliente te ligando todo dia para saber sobre o andamento do processo? Para saber se teve alguma novidade, se o juiz decidiu alguma coisa? Quanto que custa eliminar essa aflição da vida do seu cliente? Pois é, meus amigos, é esse tipo de liberdade que consegue o profissional que sabe trabalhar com as medidas liminares. Ele transfere para o réu o fardo pesado da demora do processo. É o réu quem tem que passar a se preocupar em agilizar a sentença, já que o autor está garantido com uma liminar. Veja que o valor dessa tranquilidade é imensurável. Mas não é só. Quanto que você pode agregar aos seus honorários contratuais, combinando com o cliente, por exemplo, uma verba honorária extra, caso você consiga obter uma liminar? Eu conheço vários advogados que trabalham assim. Combinam com o cliente um valor X para atuar na ação, mas também combinam uma bonificação para o caso de conseguirem uma liminar, uma tutela antecipada. Veja, o conhecimento que você vai ter proporcionado nesse curso, além de te livrar de toda a chateação da demora do processo, ainda pode te gerar muitos honorários advocatícios. Eu acredito, meus amigos, que tudo na vida é uma questão de prioridade. Eu não sei ao certo o que você prioriza na sua vida nesse momento. Pode ser que a sua prioridade seja outra, pode ser adquirir um novo celular, jantar em bons restaurantes, fazer uma viagem, seja o que for, tá tudo bem se essas forem as suas prioridades, tá bom? Mas olha, o que eu acredito e tenho visto na minha vida é que quando a gente coloca a educação e o acesso ao conhecimento prático como prioridades absolutas na nossa vida profissional, a gente acaba conquistando todo o resto como uma consequência natural. Bom, mas vamos voltar a falar do valor do investimento para que você possa participar do treinamento Expert em Liminar. Como você sabe, esse treinamento ele é comercializado pela empresa Ava Educação e é com ela que você vai estabelecer uma relação comercial assim que você optar por participar do treinamento. Eu sou o professor do curso. A partir de agora, é a Ava Educação que vai te apresentar o investimento que você precisa fazer. O valor do investimento para participar do treinamento Expert em Liminar é de 12 prestações mensais sem juros de R$ 249,75 no cartão de crédito ou R$ 2.997 à vista. Porém, para quem quer se matricular no primeiro dia de inscrição, que vai ser na próxima segunda-feira, será concedido um desconto de R$ 1.000 e o valor do investimento para participar do treinamento avançado Expert em Liminar ficará em 12 prestações mensais sem juros de R$ 166,42 ou R$ 1.997 à vista. Então, presta bem atenção. Se você fizer a sua inscrição no primeiro dia de inscrição, na segunda-feira, você vai poder aproveitar um desconto de R$ 1.000. Além disso, como já foi dito, se você fizer a sua inscrição na segunda-feira, além de aproveitar o desconto, você também vai garantir a sua vaga no grupo fechado e secreto de alunos no Telegram.
São 2 grandes benefícios exclusivos para quem se matricular na segunda-feira. Vamos relembrar tudo o que você vai levar assim que fizer a sua inscrição? Bônus 1, que é o curso Petição Inicial Perfeita, do professor José Andrade, que tem um valor de mercado de R$ 997, mas que para você sairá de graça. Bônus 2, que é o curso Como Despachar com um Juiz, do professor José Andrade, que tem um valor de mercado de R$ 197, mas que para você sairá de graça. Bônus 3, que é o acesso a um grupo vitalício no Facebook. Bônus 4, que é o acesso a um grupo fechado e secreto no Telegram pelo período de 1 ano, se você fizer a sua inscrição na segunda-feira. É muito importante que você saiba que as inscrições para o treinamento ficarão abertas por apenas 5 dias. As matrículas serão abertas na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, e serão encerradas na sexta-feira, às 23h59. Mas você não pode esquecer que, fazendo a sua inscrição na segunda-feira, você vai poder aproveitar um desconto de R$ 1.000 e ainda garantir a sua participação no grupo fechado e secreto de alunos no Telegram. O desconto será aplicado nesse único dia, na segunda-feira. Então, é muito importante que você faça sua inscrição com muita rapidez. Eu vou te provar como é pequeno, como é insignificante o valor do investimento que você tem que fazer para participar do treinamento Expert em Liminar, perto dos benefícios financeiros diretos e indiretos que esse treinamento tem o poder de te trazer. Preste muita atenção. Se você aproveitar o desconto, que vai ser praticado apenas na segunda-feira, e dividir o valor da prestação mensal por 30 dias, vai perceber que para participar desse treinamento, você terá que investir menos do que R$ 7 por dia. Para ser mais exata, o valor do investimento que você terá que fazer por dia ao longo de 12 meses de prestação mensal será de exatamente R$ 5,55, ou seja, menos do que o valor de 1 hora de estacionamento, de um suco de laranja, de uma cerveja ou de um refrigerante. Mas com o conhecimento obtido com o treinamento, você será capaz de obter muitos ganhos financeiros. E, por fim, você deve saber de uma coisa muito importante. A Ava Educação pretende formar uma nova turma do treinamento Expert em Liminar apenas no final do ano. Então, as inscrições serão abertas na próxima segunda-feira e encerradas dentro de 5 dias, na sexta-feira. É realmente uma oportunidade única que você não pode perder. Nós resolvemos antecipar a divulgação das inscrições e o valor para a participação no curso para que você possa ter tempo de se organizar financeiramente e garantir a sua inscrição na segunda-feira logo cedo, assim que as inscrições forem abertas, e garantir o desconto de R$ 1.000 que será concedido a todos, assim como a participação no grupo fechado de alunos no Telegram. Agora, depois de tudo que você ouviu nas aulas desse evento, eu quero te dizer que você tem 3 opções. Basicamente, existem 3 atitudes que você pode tomar daqui em diante. A primeira é simplesmente ignorar tudo aquilo que eu falei ao longo dessas aulas e seguir sua vida. Faz de conta que nada do que eu disse aqui é importante e segue o seu caminho. Mas nesse caso, seja honesto com você mesmo e admita que você vai estar entregando o seu destino ao acaso, que vai continuar contando apenas com a sorte na hora de tentar conseguir uma liminar. A segunda opção é a seguinte: você pode procurar descobrir sozinho tudo aquilo que você precisa para ter sucesso nos seus pedidos de tutela provisória. Pode optar por ganhar experiência prática ao longo do tempo, com o passar dos anos da sua advocacia, com a ajuda de colegas mais experientes ou de alguém mais próximo. Isso é possível? É claro que sim, mas é importante que você saiba que você vai estar brincando de erro e acerto. Se você não se importar de errar com alguns clientes e de acertar com outros, tá tudo bem. Se para você não for nenhum problema deixar de conseguir uma liminar em processos que isso seria plenamente possível, tá tudo bem. E a terceira opção é a seguinte: você pode testar um método comprovado e sem risco algum para você.
Você pode optar por participar do treinamento avançado Expert em Liminar e absorver em muito pouco tempo toda a experiência prática que eu demorei mais de 18 anos para adquirir, sabendo exatamente o que fazer e como agir para conseguir qualquer tipo de tutela provisória. E por que essa opção não tem risco algum para você? Porque depois de você ter acesso a todo o conteúdo do treinamento avançado, se você por algum motivo não gostar das aulas, ou não gostar do material de apoio, ou achar que o curso não é para você, basta que você tire proveito da garantia incondicional de 7 dias que a Ava Educação dá para você. Nesse caso, basta você mandar um e-mail para aluno@avaeducação.com.br nos primeiros 7 dias após você ter feito a sua inscrição, dizendo simplesmente que você quer receber o seu dinheiro de volta. E nesse caso, a Ava Educação vai devolver cada centavo do dinheiro que você investiu no seu ingresso no treinamento Expert em Liminar. Cada centavo, sem ressentimento, sem letra miúda, sem qualquer enrolação. Eu confio tanto no material que eu preparei para você no treinamento Expert em Liminar e como eu quero te dar a oportunidade de conhecer esse material com tranquilidade e sem risco algum, você vai ter 7 dias para experimentar, para conhecer o treinamento por dentro. E caso não goste, você vai poder solicitar a devolução integral do seu investimento, sem problema algum, sem qualquer desconto, sem qualquer multa. E isso é para mostrar o quão eu estou confiante que o treinamento Expert em Liminar realmente vai te dar resultado. Bom, como já foi dito aqui, as inscrições para o treinamento avançado Expert em Liminar vão ser abertas na segunda-feira, às 6 horas da manhã. E vão ser encerradas 5 dias depois, na sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Então você precisa agir muito rapidamente para aproveitar essa janela de oportunidade. E não esquece do mais importante. Para garantir um desconto de R$1.000 no valor da matrícula, você deve fazer a sua inscrição na segunda-feira. Esse desconto só vai ser aplicado na segunda-feira. Então, vai se preparando desde já para não perder essa grande oportunidade financeira. E não esquece que se inscrevendo na segunda-feira, além do desconto, você também garante a sua participação no grupo fechado de alunos no Telegram. Na segunda-feira pela manhã, você vai receber um e-mail, vai receber uma mensagem no canal do Telegram com todas as instruções que você precisa para garantir a sua inscrição. É isso aí, nos vemos na segunda-feira e eu espero te encontrar do lado de dentro no treinamento avançado Expert em Liminar. E ainda hoje, às 20 horas, eu vou disponibilizar a você no nosso canal do Telegram o modelo de petição que nós construímos hoje. E também no canal do Telegram vão ser passadas todas as informações sobre aquilo que você precisa fazer para conseguir o certificado de participação nesse evento gratuito. É isso aí, fica com Deus. Um grande abraço.